Graças ao profeta, retornaram aqui para a continuação de nossa história. Então vamos lá? Sexagésima quarta noite. Continuando Zobeida a contar a sua história ao califa, lhe disse: Senhor, da câmara da rainha petrificada, passei alguns outros quartos e gabinetes asseados e magníficos, que encaminharam para outro quarto extraordinário, onde havia um trono de ouro maciço, levantado do chão alguns degraus e enriquecido de grossas esmeraldas encostadas, tendo em cima um leito de um rico estofo, sobre o qual brilhava um belo bordado de pérolas. O que me admirou mais que todo o resto foi uma luz brilhante que partia de cima deste leito. Curiosa de saber de onde ela vinha, subi e consegui sobre um pequeno tamborete um diamante grosso, um ovo de avestruz e tão perfeito que não notei nele falha alguma. Brilhava tanto que não podia suster o seu resplendor olhando na claridade. Havia à cabeceira do leito, de um e de outro lado, uma tocha acesa, cujo uso não percebia. Essa circunstância, todavia, fez-me julgar que havia alguém com vida nesse soberbo palácio, pois não podia crer que essas tochas pudessem conservar-se acesas por si mesmas. Outras muitas singularidades me detiveram neste quarto, que o único diamante que acabo de falar tornava-se resplandecente. Como todas as portas estavam abertas ou apenas cerradas, corri ainda a outros aposentos tão belos como os que já tinha visto. Fui até as oficinas e guarda-roupas que estavam cheios de riquezas infinitas e ocupei-me tão fortemente de todas essas maravilhas que me esqueci de mim mesma. Não me lembrava já nem do meu navio, nem de minhas irmãs, e não cuidava senão em satisfazer a minha curiosidade. Todavia, aproximava-se a noite, e vendo que já era tempo de retirar-me, quis tomar o caminho dos pátios por onde viera, porém não me foi fácil achá-lo. Perdi-me nos quartos e, reconhecendo a grande câmara onde estavam o trono, o leito, o grosso diamante e as tochas acesas, resolvi passar ali a noite e voltar no dia seguinte, pela manhã cedo, ao meu navio. Deitei-me no leito, não sem algum susto de ver-me só num lugar tão deserto, e foi sem dúvida esse receio que me impediu de dormir. Era já quase meia-noite quando ouvi uma voz que parecia de homem, que lia o Alcorão do mesmo modo e tom porque costumamos lê-lo em nossos templos. Isso alegrou-me muito. Levantei-me e, tomando uma tocha para iluminar-me, ia de câmara em câmara para o lado de onde vinha a luz. Parei à porta de um gabinete de onde não podia duvidar que viesse. Pus a tocha no chão e, olhando por uma fresta, pareceu-me ser um oratório. Com efeito, havia como nos nossos templos, um nicho que denotava o lado para onde o crente devia voltar-se para fazer oração. Lâmpadas suspensas e acesas e 2 castiçais com grandes velas de cera branca acesas também. Vi igualmente o pequeno tapete estendido, tal qual os do que nos servimos para ajoelhar neles e fazer oração. Um mancebo de boa feição, assentado nesse tapete, lia atentamente o Alcorão que estava posto diante dele sobre uma pequena estante. À vista disso, arrebatado de admiração, procurava no meu espírito como podia suceder que fosse esse mancebo o único vivente em uma cidade onde toda a gente estava petrificada e não duvidava que houvesse nisto alguma coisa de maravilhoso. Vendo a porta apenas cerrada, abria, entrei e, estando em pé diante do nicho, fiz esta oração em alta voz. Louvor a Deus que nos favoreceu com uma feliz navegação, que nos faça a graça de proteger-nos assim
até chegar ao nosso país. Ouvi-me, Senhor, e exaltai a minha oração, e escutai a minha oração. Fitou o mancebo os olhos em mim e disse-me: minha amável senhora, rogo-vos que digais quem sois e o que vos trouxe a essa cidade desolada. Em prêmio disso, dir-vos-ei quem sou, o que me aconteceu, por que motivo os habitantes dessa cidade foram reduzidos ao estado em que vedes, e por que eu só fiquei são e salvo numa calamidade tão espantosa. Contei-lhe em poucas palavras de onde vinha, o que me levara a fazer esta viagem e de que modo tinha felizmente tomado Porto depois de uma navegação de 20 dias. Acabando, supliquei-lhe que cumprisse também a promessa que me fizera e manifestei-lhe quanto estava assustada da desolação horrorosa que observara em todos os lugares por onde tinha passado. Minha boa senhora, disse então o mancebo, tende um pouco de paciência. Ditas essas palavras, fechou o Alcorão, meteu-o num estojo precioso e depositou-o no nicho. Aproveitei-me desse tempo para considerá-lo com atenção e achei-lhe tanta graça e beleza que senti comoções que nunca sentira até então. Mandou-me assentar perto dele e antes que principiasse o seu discurso, não pude deixar de dizer-lhe com certo ar que lhe deu a conhecer os sentimentos que me inspiraram. Amável Senhor, caro objeto de minha alma, não se pode esperar com mais impaciência do que eu espero o desenredo de tantas coisas maravilhosas que feriram a minha vista desde o primeiro passo que dei para entrar nessa cidade. E é tal a minha curiosidade que não poderá ser satisfeita com a brevidade que desejo. Falai, peço-lo, com instância. Informe-me por que milagre estais só vivo e entre tantas pessoas mortas de um modo tão estranho. Parou Sherazade nesta passagem e disse a Shahryar: Senhor, vossa majestade não repara talvez que é dia. Se continuasse a falar, abusaria da vossa atenção. Levantou-se o sultão, resolvido a esperar na noite seguinte a continuação desta maravilhosa história. Que mistério será este desta cidade? Por que será que estas pessoas foram petrificadas? O que dirá o jovem mancebo? Veremos na continuação dessa história amanhã. Agradeço muito a todos vocês. Alabei.